mais uma live para falar de mudar, né? Sair dos ciclos de dor que você pode estar aí metido, andando em círculos e não sabe como sair desse lugar, né? Ontem nós falamos de um primeiro passo, uma primeira dica, uma primeira sugestão para você fazer esses movimentos de mudança. E hoje nós vamos falar de uma segunda proposta, de um segundo lugar, de uma segunda consciência com relação a isso, né? Mas me conta aí, você está vivendo alguma coisa na sua vida que você se sente travado? Que parece que não flui, as coisas não andam, né? Normalmente tem algum aspecto da nossa vida que a gente percebe que não flui, né? Que tá ali incomodando, você prefere não olhar para aquilo, mas incomoda, né? Ontem eu falei sobre desentupir as nossas torneiras energéticas, né? E usando aí a ferramenta do Reiki para isso. Porque quando a gente desbloqueia, né, a nossa energia, a gente consegue perceber a clareza das coisas, perceber as situações, perceber os caminhos disponíveis e a gente vai em busca da mudança, certo? E hoje a gente vai falar sobre mudança de crença. Por que é importante a gente mudar de crença? O que são as crenças, como elas surgem, como a gente pode fazer esse movimento de mudar aí no que a gente acredita, as pequenas verdades que a gente vai comprando e a gente vai acumulando aí na nossa personalidade, né? Então, as situações cíclicas, elas são situações que você provavelmente decidiu que não iria viver mais. Você olhou para aquilo e decidiu que nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou me submeter a isso, nunca mais eu vou passar por isso novamente. E aí vira e mexe, você observa e tá lá de novo. E acontece de novo. Acontece de novo de uma forma diferente, mas acontece de novo, né? Então essas situações, elas não são mudadas, modificadas, né? Através da nossa mente lógica, através somente pela mudança de hábito, pela mudança prática. Por quê? Porque existe algo mais profundo aí, né? Por exemplo, quando a gente tem um medo, né? Eu tenho medo de cobra, né? E aí chega um determinado momento que você tem ali que encarar a cobra e você vai aos poucos perdendo aquele medo, né? Você vai observando que é só um bicho como qualquer outro, que você precisa dos seus cuidados, e aí você vai e pelo esforço lógico, né, ali pela mudança da sua disposição de observar aquela situação, aquele animal, você vai perdendo o medo, né? E aí você lida com aquilo de uma forma racional, né? O medo da cobra é racional, tem um motivo. E aí você vai encarando isso e vai transformando isso a partir da sua mente lógica, da sua abertura de mudar. Mas existem alguns medos que não tem, o que a gente não tem lógica e que não conseguimos mudar assim, né? Eu tenho medo de cobra. E aí quando você vê uma cobra, bate aquele desespero, você fica desesperado, você fica exaltado, você fica nervoso, você fica, sabe? Não tem uma lógica para isso, você não consegue mudar simplesmente pela abertura de mudar, né? Existe algo por baixo disso, existe um trauma, existe alguma coisa aí que está, né, reverberando dessa forma na sua vida, né? Então a gente pode classificar que tem algumas coisas que são racionais, que a gente consegue perceber usando a razão, e tem coisas que são irracionais, que está ali muito profundo, existe alguma coisa por trás e eu não consigo puxar isso, não consigo mudar isso de uma forma lógica, né?
É porque nossa mente, ela é muito complexa, né? Um dia desse eu estava até comentando, as pessoas acabam resumindo a mente humana em uma coisa muito simples, uma coisa muito pequena, né? Que na verdade a mente humana é muito complexa e as pessoas às vezes, conversa aqui com meu filho, conversa aqui com essa pessoa e vai resolver o problema. Não, a mente humana é muito complexa, né? Quando você tem um problema assim, por exemplo, você tem um problema na sua casa de vazamento, você vai chamar quem? O encanador, que é especialista nisso. Quando você tem um problema no seu coração, você vai atrás de um especialista nisso, né? A mente é a mesma coisa. Se você tem aí algumas questões com relação à sua psique, à sua mente, você tem que ir no especialista nisso, né? Não é resumindo a mente humana a uma simples coisa que precisa ser consertada, tá? É muito mais complexo. E a nossa mente, ela tem dois aspectos. Ela tem ali a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente, que tá que é essa parte irracional que eu estava falando, né? Então a gente tem esses dois movimentos da nossa psique. Peraí, eu tô só mandando uns aviõezinhos aqui para chegar mais gente, para outras pessoas assistirem. Muito bem. Né? Então a nossa mente consciente, ela é aquela que a gente acessa usando o racional. Né? A gente consegue mudar algumas coisas no consciente a partir dos nossos hábitos, né? A gente consegue acessar ali facilmente através de um momento de reflexão, através de momentos de conversa, a gente consegue acessar isso, né? Mas a nossa mente subconsciente, ela não funciona através da lógica. Não tem essa explicação lógica dos fatos, né? É preciso que a gente mude na raiz da situação, tá? E a gente não tem muito acesso a ela facilmente. É um ponto de vista. Eu acho que a gente consegue acessar sim, usando as ferramentas para isso. Mas de uma forma racional, a gente não tem acesso muito a isso, a não ser os especialistas e as pessoas que estudam sobre a mente, né? Então a gente tem esses dois aspectos de nós. Quando a gente vai tomar uma decisão, uma escolha, 90% dela está ali enraizada no inconsciente, no subconsciente. 10%, em uma fração de segundos, fica para o consciente. Então, muitas vezes você é levado a escolher no que a gente chama de piloto automático, né? Ali no inconsciente, que está funcionando sem você pensar muito, né? Para pensar sobre as suas escolhas, né? Para pensar sobre quem você escolhe para se relacionar, seja amigos, seja um companheiro, uma companheira. Você escolhe a partir da razão ou a partir do oculto ali? Você sabe por que você escolhe alguém? Não tem aquela velha frase, né? O amor, ele não tem razão, né? Ninguém comanda o coração. Não tem, você pode colocar uma série de aspectos racionais, mas é o irracional que está tomando de conta das suas decisões, das suas escolhas. Porque é como aquela figura do iceberg, né? A gente só vê a pontinha. E essa pontinha que a gente vê é a nossa mente consciente. Tudo que está embaixo da figura do iceberg é a mente subconsciente. Então ali estão guardadas muitas informações que a gente vai adquirindo, que a gente vai trazendo de memória celular dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da nossa família. A gente vai trazendo tudo isso,
né? E essas situações cíclicas provavelmente têm raiz ali no subconsciente. E você não consegue mudar simplesmente pela decisão de mudar. Não é fácil. Você pode mudar? Pode. Agora exige mais de você, exige mais atenção, exige mais foco, exige mais consciência. Mas se a raiz está no subconsciente, seria interessante olhar para a raiz disso, olhar e tirar o mal pela raiz. É como uma erva daninha, uma planta que vai matando o seu jardim, né? Ela, se você só puxá-la e não tirar pela raiz, ela vai crescer novamente, né? Você é consciente pelo que você escolhe, mas se você não vê a raiz dessas escolhas, provavelmente você vai sempre escolher a mesma coisa, né? E vai sempre ter resultados iguais, e essas situações cíclicas vêm desse movimento, né? De você não olhar isso pela raiz, sabe? Isso para várias situações na vida, né? A nossa mente inconsciente, ela pode criar situações onde você acredita que ali existe um ganho, existe um porquê, existe uma punição, um aprendizado que não tem lógica, certo? Eu vou dar um exemplo de um caso que está no livro do Theta Healing. A autora, né, Vaiana Stable, ela escreve sobre uma cliente dela. Eu não lembro se é no DNA básico ou se é no livro do DNA avançado. Mas ela fala que ela atendeu uma senhora, uma jovem, né? Uma jovem senhora que estava ali com câncer. E ela fazia curas, né, intuitivas, ela fazia curas energéticas com Theta Healing. E a jovem senhora pediu para ela curar do câncer, né? Aí a Vaiana leu, fez toda a leitura energética, né, intuitiva, e fez a cura para aquela senhora. Um tempo depois, ela soube que essa senhora, ela melhorou, ela teve ali sua melhora, mas depois de um tempo ela voltou pedindo a mesma coisa, né? E a Vaiana, ela tinha percebido que tinha feito a cura, né? Essa senhora chegou na primeira vez com queixa de câncer, na segunda vez a mesma queixa, e querendo novamente a cura, ela já tinha feito a cura, né? E no livro ela relata que da segunda vez a jovem senhora falou que ela, não, na verdade eu não quero ser curada, né? E aí a Vaiana perguntou, e o que você quer, né? O que você quer de verdade que eu te ajude? Aí a moça falou, né? Na verdade, eu quero que você diminua os meus sintomas. Deixe o câncer aqui, mas você diminua os meus sintomas. Aí a Vaiana querendo entender melhor, né? Mas por quê? Por que você não quer a cura do seu câncer? Você quer só a diminuição dos seus sintomas? O que você ganha com isso? E a jovem falou, né? É porque quando eu comecei a ficar doente, o meu marido estava indo embora, ele ia me deixar. E quando descobrimos a doença, bom dia, Fernanda. E quando descobrimos a doença, ele ficou em casa. Ele começou a me tratar bem, ele começou a cuidar de mim. Antes de eu ter o câncer, a minha sogra que morava com a gente, ela me julgava, ela me criticava, era uma relação horrível. E agora que eu tenho câncer, ela me trata bem, né? Então eu tenho medo que se eu me curar, ele vai me deixar e ela vai começar a me tratar mal. Olha só o ganho, né? Na raiz da questão, ela não queria ser curada, ela via um ganho em ter uma doença. Isso é da mente subconsciente. Na lógica, quem é que gostaria de ter um câncer? Entende? Não tem lógica, não tem uma racionalidade. Mas o subconsciente, ele faz esses emaranhados que não tem uma lógica para acontecer. E essa senhora via um ganho em ter ainda um câncer, né? Quando se fala, aí ela percebe que ela estava escolhendo ter a doença
por conta de medo de ser abandonada. E a nossa mente subconsciente faz essas coisas, né? A gente se mantém em situações cíclicas, às vezes, por lá no subconsciente, a gente acreditar que tem um ganho ali, que tem algo a ser aprendido, que tem alguma punição, né? Pessoas que têm constantes dores no corpo, por exemplo, a fibromialgia, né? Pode ter aí crenças lá no subconsciente de que precisa ser punida. Porque a dor no corpo, né? Ter dores no corpo generalizadas não seria uma punição, né? Quem é que quer sentir dor? Ninguém. Racionalmente, logicamente, não. Mas no nosso subconsciente pode se manter uma dor por ter aquela sensação, né, de alívio por estar pagando as suas escolhas, por estar pagando alguma culpa que está ali por baixo, né, de todas as situações, né? Então, a mente subconsciente, ela tem disso. Talvez uma dor, talvez uma dor de cabeça, uma, uma dor no seu corpo físico, possa ser aí de uma escolha, de um ganho, né? Muitas vezes a gente vê em atendimento que tem ganhos em situações de sofrimento, né? E não tem lógica, não faz parte da nossa mente consciente, tá ali no subconsciente. Então, se você tá em uma situação cíclica, por exemplo, vamos para uma coisa mais concreta, né? Uma situação cíclica que você consegue um emprego, passa um tempo, é demitido. Consegue um emprego, passa um tempo, é demitido. Que ganho que tem nisso aí? Será que não tem uma raiz aí que tem um ganho de nunca ficar estável num emprego? Né? Se você atrai sempre pessoas que te julgam, que são tóxicas, será que não tem algum ganho ali, algum aprendizado ainda que a sua mente subconsciente está te alertando e você não consegue acessar? Né? Então é uma outra perspectiva para as nossas escolhas, que vão sempre sendo as mesmas e criando as situações cíclicas na vida. Né? E isso a gente precisa olhar para o que está por baixo, precisa olhar para a raiz da questão. Né? É como a erva daninha, você só vai se livrar dela se você puxar pela raiz, se você jogar fora pela raiz. Né? Por exemplo, uma coisa bem simples, emagrecimento. Você quer fazer uma dieta, você quer começar aí a fazer o seu processo de emagrecimento, mas vira e mexe você se sabota, vira e mexe você, né, desiste, você se desmotiva. E aí fica nessa situação cíclica de auto-julgamento. Eu não consigo, é difícil, e fica nessa situação cíclica. Será que não tem alguma coisa lá no subconsciente, na raiz, que te diz que manter o peso que você tem, manter esses problemas de saúde que vêm com relação à obesidade, né? Estou colocando uma hipótese, tá? Não tem algum ganho aí de ficar e manter-se aí? Será que não tem algum trauma, alguma crença, alguma limitação que vem de uma herança genética, que vem de uma infância? Tudo isso a gente vai trazendo, a gente vai adquirindo e se reverbera na nossa realidade. Né? Amanhã eu vou falar sobre mudança de ponto de vista. Eu estou me segurando para não falar o que eu vou dizer amanhã. Mas as crenças também é isso. O que a gente acredita se reverbera na nossa realidade, sabe? E muitas vezes a gente quer mudar essa crença que, não, eu vou acreditar que eu sou próspera, eu sou linda, eu consigo, mas lá no subconsciente tem a vozinha que fala assim, não, você não consegue. Não, é melhor você manter-se aí porque é mais seguro. Não, é melhor
você ficar aí, porque senão você vai quebrar a cara, entende? E nunca você faz o movimento de mudar realmente, né? É um falso movimento de mudar. Você até consegue ir até um determinado ponto, mas você volta tudo de novo, porque você não olhou para a raiz disso, né? Porque tem aí alguma coisa que te puxa para esse mesmo ciclo de dor. E quando a gente está falando de olhar para o subconsciente, tem uma ferramenta incrível que eu sempre sugiro para a gente olhar para esse movimento subconsciente, porque não é só uma ferramenta que vai nos permitir acessar essas raízes, mas também uma ferramenta que é puro amor, é suave, né? Tudo que a gente vai fazendo numa sessão com essa ferramenta, a gente está fazendo ancorado no amor incondicional. A gente está fazendo ancorado no amor incondicional, saindo dos julgamentos, saindo das críticas, saindo do medo de ser atacada, né? Quantas vezes nós não nos limitamos de fazer alguma coisa com medo do julgamento, né? Então, quando eu estou falando de subconsciente, eu sempre vou sugerir uma sessão, um trabalho com o Theta Healing. O Theta Healing, ele trabalha ancorado no amor incondicional. Então, quem comanda todo o movimento é a energia de amor incondicional, que a gente chama de criação, né? A energia da criação, a energia do Criador. E o que o cliente, o que a pessoa que está ali fazendo o processo está aberta a mudar. Não adianta forçar nada, não adianta trazer julgamento. Então é um processo muito profundo, mas muito suave. Só quem faz uma sessão de Theta Healing percebe que a gente vai numa profundeza, é como se a gente fosse ali numa profundeza que nunca acessamos, mas é de uma suavidade e de uma leveza que não é incômodo, não cria conflitos, né? Por isso que eu vejo a beleza dessa ferramenta, né, do Theta Healing. E o Theta Healing, ele pode ajudar você a acessar a raiz disso, né? Por exemplo, tava falando, eu sei que que o meu vício de fumar é por conta do meu pai, tananã, tananã. Aí eu pergunto, será? Será que tá aí, né? Com o Theta Healing, você pode acessar e ver a verdadeira raiz. Porque às vezes o que a gente pensa que não é. É a nossa mente tentando sabotar, tentando controlar. E às vezes não é de um outro lugar, é outra coisa, né? Tá, às vezes você até já resolveu essa questão ali, que você é consciente daquilo, mas existem outras coisas. Porque nós somos, né, como uma cebola, tem camadas. A gente observa a camada exterior. E quando a gente resolve a situação, a gente tira essa camada, tem outra camada mais por baixo, mais por baixo, mais por baixo, mais por baixo. E isso traz aí as situações cíclicas. Você não olhou para as profundezas, para as camadas posteriores. Você olhou só para a camada externa, né? Que você é consciente de que é por conta do seu pai. Mas e se não for? E se tiver algo mais por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo? Entende? E com a ferramenta do Theta Healing a gente consegue acessar isso. Claro que com a permissão da pessoa e com o preparo da pessoa. Existem coisas e processos que nem todo mundo está preparado para acessar. Mas a ferramenta é tão fantástica, né, que você vai fazendo as sessões e quanto mais você se permite, mais você consegue acessar e transformar. Com a minha experiência, a gente vê transformações incríveis, né? E cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas permissões. E é bem bonito quando a gente vê as mudanças acontecendo. Com o Theta Healing, a gente consegue acessar as raízes e transformar
e fazer realmente a mudança da crença. A gente fala de crença como algo muito abstrato, né? Mas as crenças, elas estão na nossa fisiologia, no na nossa constituição celular. Muitas das nossas crenças a gente adquire com os pais, com a convivência, né, da família, com as coisas que a gente escuta na sociedade, com as coisas que a gente aprende, mas também a ciência já comprova que as nossas células têm memória, né? É como se fosse uma programação mesmo de um computador, não querendo trazer aí a inteligência artificial, não. Mas é como se a gente tivesse assim uma pré-programação ali nas nossas células. E a gente traz junto da nossa ancestralidade, da nossa família, herança genética. Né? E a gente vai olhando para isso, para essa programação, às vezes a gente não sabe nem por que a gente está fazendo isso e a gente só faz. O piloto automático que eu falei. Né? Talvez seja aí de uma herança genética. E aí a gente consegue acessar isso também, fazendo essas liberações e trazendo outras configurações, né? No Theta Healing a gente fala de liberação, né? A gente está liberando e resolvendo essas coisas, essas crenças, essas energias ali a nível celular e trazendo, fazendo novos downloads, né? Trazendo aí a linguagem tecnológica, fazendo novos downloads de informações para nossas células, ensinando-as que elas podem escolher diferente. Sabe? Imagina assim, um computador. Um computador funciona sempre daquele jeito, né? Porque tem aquela programação. Quando você faz, né, um upgrade no computador, você limpou tudo que era antigo e faz um upgrade, cria uma nova forma dele funcionar, ninguém segura. É mais ou menos isso. A gente vai ensinando a nível celular que a gente pode escolher diferente, né? Que você não precisa ir sempre pelo caminho A. Existe também o B. E você consegue mudar os hábitos de uma forma mais suave. Porque se você não olhou para a raiz disso, você está sempre puxando, né, pelas folhas, a raiz está ali. Mas se você muda a partir da raiz, fica mais fácil você fazer as transformações e as escolhas diferentes no seu consciente. E por experiência própria, quando a gente faz um trabalho assim, a gente permite fazer um autotrabalho assim com o Theta Healing, você pode até não perceber diferença no dia seguinte, porque não é assim, gente. Nada é passe de mágica, não. Parece mágica, mas não é. Mas depois de um tempo, você vai perceber que você está diferente, que você não reagiu como você reagiria antes, que você teve mais facilidade para fazer determinadas coisas, né? Que você não ficou mais com aquele sentimento que você tinha todos os dias. Mudou, alguma coisa mudou, né? Por conta desse processo de mudar nas nossas raízes, né? Na nossa memória celular. Parece mágico, mas não é. Muita gente vem fazer uma sessão de teta e aí, depois de um tempo, diz assim, não aconteceu nada, né? Aí eu pergunto, não aconteceu nada, não senti nada, não senti mudança nenhuma. Aí eu começo a perguntar, né? E aquela questão que você tinha no seu trabalho, como foi que resolveu? Aí a pessoa vai falando, né? E aquela questão que você tinha com a sua mãe, como foi que se resolveu? Né? Aí a pessoa vai falando, a pessoa só não foi consciente, mas a partir do momento que a gente pergunta e ela reconhece que ela agiu de uma forma diferente de como estava antes, será que a sessão não deu resultado, não? Entende? Então, quando a gente modifica nas nossas raízes, a gente permite que novas situações apareçam, novas possibilidades de escolhas apareçam, né? E o trabalho com o Theta Healing é incrível. A gente consegue acessar isso a partir de uma energia de amor incondicional, uma energia leve, suave. Ninguém sai de uma sessão de Theta Healing se sentindo mal, né? Pelo menos das minhas sessões, se sentindo mal, se sentindo fragilizado, se sente consciente e empoderado. Porque a gente está ancorado ali na energia de amor incondicional, né?
E a gente pode trabalhar também limpeza de energia, desfazer laços que estão ali enganchados a você, né? Por exemplo, quando você tem uma pessoa na sua vida que você não quer mais na sua vida e ela não sai de jeito nenhum, não vai embora de jeito nenhum. Então a gente tem como a gente desenlaçar isso, né? Porque tudo tem um porquê, só que a gente está lá no subconsciente e a gente não consegue acessar facilmente, tá? Com relação às dores no corpo, com relação à saúde, com relação a padrão, né? Esse padrão de vida, a gente consegue acessar com uma sessão de Theta Healing, né? Bom dia, sim! E a gente consegue acessar essas raízes, né? Porque as coisas, elas... Quando as situações cíclicas a gente não consegue mudar a partir do racional, tem uma coisinha lá por baixo que a gente ainda não acessou, né? Então, para encerrar essa live, que eu acho que já está dando o meu tempo, como a gente está falando de Theta Healing, eu vou deixar aqui um exercício só para vocês sentirem como é que é a energia de uma sessão de Theta e qual é a energia que a gente acessa, que é a energia de amor incondicional. A gente faz uma meditação que, na verdade, a gente usa a nossa imaginação, todo mundo é capaz de fazer isso, para diminuir a nossa agitação mental e diminuir aí as ondas cerebrais para a gente conseguir acessar o subconsciente, né? Então a gente faz uma meditação. A gente vai fazer a meditação aqui só para deixar a gente nutrido desse amor incondicional e para vocês sentirem como é essa sensação, como é essa energia que a gente está sempre ancorado quando a gente está fazendo um trabalho de Theta Healing, certo? Então, para quem puder fechar os olhos, fique à vontade. Quem não puder, estiver dirigindo, fazendo alguma coisa, só vai escutando e vai se permitindo receber essa energia, certo? Então, respira fundo. Vamos usar a nossa imaginação, acalmando a nossa mente, o coração. Vamos imaginar que lá do centro da Terra vem subindo uma luz do coração do planeta que vai passando por rocha, terra, água, até chegar aí nos seus pés. Sentindo essa energia subindo pelos seus pés e pernas, com uma energia que vai te nutrindo, vai te equilibrando, vai te dando segurança, equilíbrio. Imagina essa energia subindo pela sua coluna, equilibrando cada chakra, chakra básico, esplênico, plexo solar, cardíaco, laríngeo, subindo pela cabeça, o frontal e saindo pelo coronário. Essa energia vai se transformando numa bola de luz. Uma bola de luz iluminada, com a cor que você imaginar. E se veja dentro dessa bola de luz. Se imagina. Imagina você dentro dessa bola de luz, percebendo as cores, percebendo o brilho, percebendo que ela vai subindo, flutuando para além do teto da sua casa, de onde você está. Você e essa bola de luz vão passando por toda a camada do planeta, vendo a cidade ficando pequena, vendo o país ficando pequeno. Você chega no universo e vê o planeta ficando pequeno.
Você vai subindo mais, atravessando o universo, estrelas, os planetas, subindo mais para além do universo conhecido. Você se imagina passando por camadas de luzes claras e escuras, claras e escuras. Você se imagina passando por uma camada dourada, como um sol dourado que vai te acolhendo. Você se imagina passando por um espaço de multicores, um espaço gelatinoso, onde você vê as cores do arco-íris, números, formas. Até que você visualiza um portal de uma luz branca e se permite entrar. Se visualiza imerso, imersa nesse branco. Vai subindo mais alto e mais alto e mais alto. Percebendo que só existe você e essa energia branca. E sua bola de luz, ela se desfez. Imagina e sinta essa energia branca transpassando o seu corpo agora. Essa é a energia de amor incondicional, da fonte criadora. E é a partir dela que a gente pode fazer cura, que a gente pode acessar o nosso subconsciente, que a gente pode direcionar amor para a nossa vida, para o nosso corpo, para as situações cíclicas, situações difíceis que a gente está vivendo. É a partir dessa energia que tudo é criado. Se permita agradecer pelas coisas que você considera boas e pelas coisas que você considera não tão boas. Ficando nessa energia, você vai para o seu dia. Você vai vivenciar o seu dia. Você vai fazer as suas escolhas. Respira fundo, vai voltando, vai se conectando ao seu corpo. Gente, só da gente acessar a energia de amor incondicional, a gente muda o nosso estado, né? Muda a nossa realidade. A gente trabalhar, a gente escolher, a gente viver escolhendo em amor incondicional, né? Muda tudo. É isso. Nessa live eu trouxe algumas consciências com relação a gente mudar a crença, né? Quem não assistiu do começo, eu sugiro que volte, assista novamente. Tá muito rica essa live. E estejam comigo amanhã, que eu vou falar sobre mudança de ponto de vista, né? Ontem a gente falou de mudança de energia, hoje de mudança de crença e amanhã de mudança de ponto de vista, tá? Então, sintam-se abraçados e convidados para estar comigo amanhã, aqui novamente no horário das 7h30. Tá? Um ótimo dia para vocês e até breve.